Olá, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui vendo esse vídeo. Meu nome é Luiz Roberto Trindade Ribeiro, sou aluno do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Belém. Tenho como orientador o professor Dr. Paulo Jorge de Oliveira Ponte de Souza e o título do meu trabalho é A Perda de Frutos e Eficiência do uso da radiação do coqueiro anão verde no Nordeste paraense. No cenário mundial, o Brasil possui a quarta maior produção, com 2,45 milhões de toneladas. Já no cenário nacional, o Pará possui a maior produção da região norte, ficando apenas atrás do estado da Bahia. O da de fenologia, nós realizamos o acompanhamento do número de fruto ao longo do seu desenvolvimento até o momento da colheita, juntamente com os fatores climáticos envolvidos nesse período, principalmente a radiação fotossinteticamente ativa, a par, e os dados de temperatura máxima e mínima para obtenção dos dados de grau dia. E a produtividade, nós realizamos o procedimento para a obtenção do peso seco de cada fruto. O experimento foi realizado no cultivo comercial de coqueiro anão verde pertencente à empresa Socorro Agroindústria da Amazônia. Dentro da área foi instalada uma torre micrometeorológica com sensor de radiação global incidente, temperatura máxima e mínima, e sensores de par transmitida instalados abaixo do dossel da planta. A obtenção da radiação fotossinteticamente ativa interceptada foi feita pela diferença da radiação incidente com a transmitida. Para a obtenção do peso seco de cada fruto, foi retirado o albume líquido, que é a água, e em seguida colocado em estufa a 65 graus até o peso constante. Também realizamos a quantificação dos frutos ao longo do desenvolvimento do cacho e ajustamos as equações conforme a metodologia de Ohmito de 1981. Então, nos dias em que a temperatura mínima foi maior que a basal inferior e a temperatura máxima menor que a basal superior, nós utilizamos essa equação. E nos dias em que a temperatura mínima foi menor que a basal inferior e a máxima menor que a basal superior, nós utilizamos essa outra equação. Aqui nos resultados das discussões, o primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é a relação entre o número de frutos e o grau de acumulado. Então, no coqueiro, o seu cacho ele vai do cacho 10 até o cacho 20, que é o seu período de desenvolvimento. Então, o cacho 10 ele é o momento em que ele é lançado pela planta e o cacho 20 é o momento da colheita. Então, o maior número de frutos ocorreu aqui no cacho 10. E esse número vai diminuindo de acordo com seu desenvolvimento. Esse abortamento, ele é natural. Pode acontecer por estresse hídrico, pragas e doenças, fatores climáticos. E a maior taxa desse abortamento ocorreu na transição do cacho 10 para o 11. E ao longo do seu período, ele vai estabilizando próximo do cacho 17, com aproximadamente 3.000 graus dias acumulados, entre 3 a 5 frutos, que é o valor que normalmente vai até o final. E a partir disso foi gerada essa equação que eu vou explicar um pouco lá na conclusão. E todo esse ciclo durou cerca de 214 dias. Já esse outro gráfico, ele mostra a relação entre o peso seco em gramas de um fruto com a radiação fotossinteticamente ativa interceptada acumulada, divididos em dois períodos diferentes durante o ciclo fenológico do coqueiro. Então, o primeiro período, ele vai do 0 até 800 MJ acumulado, e o segundo de 801 até aproximadamente 1.300 MJ. Então, esse primeiro período ele compreende do cacho 10 até o cacho 17 e o segundo período do cacho 18 até o cacho 20, aproximadamente. Então, nesse primeiro período, a radiação que a planta usou para converter em biomassa por fruto teve eficiência de 12,39%. E essa segunda parte, ela partiu de um peso médio dos frutos de 354,33 gramas e a eficiência da radiação foi de 62,45%. E aqui na conclusão, aqui pode-se observar que o período de maior taxa de abortamento do fruto foi nos dois primeiros meses do seu desenvolvimento, principalmente na transição do cacho 10 para o cacho 11, estabilizando a partir do terceiro mês. E a equação que eu mostrei, ela pode ser utilizada para estimar o número de frutos durante o ciclo reprodutivo. Então, ela pode ser utilizada para estimar quantos frutos vão ter no cacho 20, por exemplo, que é o cacho de maior importância para a empresa. E a divisão da eficiência do uso da radiação em dois períodos possibilitou a observação do seu comportamento em estágio diferente. Então, mostrando que no primeiro período a eficiência foi menor, com 12,39%, e no segundo período foi maior, com 62,45%. Algumas das referências que foram utilizadas no trabalho.
Gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa SPAN, a Socuco, a UFRA, a Proped, FAPESP e a CNPq, que possibilitaram a execução desse trabalho.